TVC de volta, 12h20 e a partir de agora a gente segue com a nossa série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. As datas das entrevistas foram definidas por sorteio. Quem participa hoje da nossa sabatina é o candidato professor Antônio Neto, do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Essa entrevista também será retransmitida pelas rádios Brasil Central AM e RBC FM. O candidato terá 15 minutos, sendo o último minuto para as considerações finais. Boa tarde, candidato. Nosso tempo começa a valer a partir de agora. O senhor é professor da Rede Municipal de Ensino de Goiânia, tem 30 anos de militância de esquerda comunista. Por que quer ser prefeito de Goiânia? Sim, porque nós vemos nesse momento de avanço da direita a necessidade de todos que estiveram sempre ao lado dos trabalhadores na luta popular, de colocar a sua contribuição no sentido de divulgar uma proposta anticapitalista em defesa da classe trabalhadora, de colocar a voz dos trabalhadores nesse processo eleitoral também, além de todas as outras frentes de luta que nós atuamos. Quais seriam essas propostas anticapitalistas em defesa do trabalhador? A primeira delas, que perpassa todas as nossas propostas, é o poder popular. É criar canais de participação direta da população. De uma forma bem simples, por exemplo, Conselho Popular do Transporte, da Educação, da Saúde, criar formas de, aos poucos, teremos que dar os primeiros passos, e substituindo a democracia liberal representativa por uma democracia direta, pelos trabalhadores decidindo o seu futuro, a sua vida, através de conselhos populares, plebiscitos, referendos, de assembleias e de experiências de autogestão dos trabalhadores. Essa ideia do poder popular perpassa todo o nosso programa comunista do PCB nessas eleições municipais, em todas as áreas. O seu plano de governo, então, caso seja eleito prefeito de Goiânia, prevê, então, a participação popular, inclusive na questão do orçamento da prefeitura? Sim, inclusive na questão do orçamento. Nós queremos democratizar a questão orçamentária. Nós não somos contra nenhum tipo de controle. Nós achamos que o controle tem que vir assim, como se diz, de baixo para cima, feito pelos trabalhadores. Inclusive, questionamos o congelamento de gastos por 20 anos, que é uma medida federal, que congela gastos sociais de educação, saúde e outras áreas, e achamos que esse controle do orçamentário tem que ser feito pela população. Bom, entrando um pouquinho então dentro do seu plano de governo, que está disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral, o senhor propõe construção de novos CMEs e a realização de concursos e para cumprir também o piso salarial para os educadores. Como que o senhor pretende executar isso cumprindo a lei de responsabilidade fiscal? Como eu acabei de dizer, nós somos contrários e questionamos o ajuste fiscal, essas lógicas de Estado mínimo, que é sempre mínimo para os trabalhadores, para os mais pobres, mas para socorrer bancos e empresas do grande capital, sempre está presente. Então, nós queremos criar uma participação maior dos trabalhadores e nós pretendemos redirecionar as prioridades da Prefeitura. Por exemplo, nessa gestão tem sido feitas várias obras em Goiânia, nós somos contrários, as obras são necessárias para a mobilidade, para o trânsito, mas nós achamos que uma boa parte dessa questão de mobilidade pode ser resolvida, por exemplo, com a não expansão urbana da cidade, que atende um grande setor do capital aqui em Goiânia, talvez dois setores mais poderosos, que é a especulação imobiliária, e eu citei os dois, o outro seria o setor de transportes. Aproveitar os espaços vazios para as pessoas que moram na rua, para o pessoal que luta por moradia, sem teto, sem terra, seria uma forma de deixar a cidade compacta, evitar a expansão e resolver problemas de mobilidade. Mas as pessoas precisam de moradia, no caso que o senhor está falando. Então, como que seria essa ocupação, não ter a expansão da cidade ou a ocupação da cidade? Sim, as pessoas precisam de moradia. O negócio é que tem moradia sobrando em Goiânia. Tem grandes áreas vazias na mão dos especuladores. Nós queremos chamar a função social da propriedade, ou seja, que é previsto na própria Constituição brasileira, nessa própria sociedade capitalista que nós vivemos, tem a questão da função social da propriedade. Propriedades que não estiver cumprindo função social, estiver parada, sem uso, nós chamaríamos a desapropriação e destinada à moradia, a praças, parques, a cooperativa de trabalhadores,
Mas e o direito da propriedade? Se for um caso de uma propriedade privada, o imóvel, a pessoa, pela legislação, pela justiça, ela tem o direito do imóvel, de ser proprietária do imóvel dela, não tem ninguém morando lá, não está ocupado. A propriedade é uma questão central na sociedade capitalista que nós vivemos. Mas, como eu acabei de dizer, as próprias leis, a própria Constituição Federal, que é a lei maior do país, ela prevê a função social da propriedade. Então, se a propriedade estiver parada, sem uso, né, como se falava, por exemplo, na questão da terra rural, do latifúndio improdutivo, ela pode sim ser chamada para desapropriação, né, para destinada à função social. E aí eu tinha falado da educação, eu comecei agora a falar da educação, da sua pergunta, eu desviei, porque nós achamos que essas coisas se ligam. E redistribuindo verbas que hoje são destinadas a obras e contendo a expansão urbana, nós achamos que podemos redistribuir as prioridades. Mais dinheiro para a educação, para a saúde, para as áreas sociais. Não que as obras não sejam importantes. O senhor fala da construção de CIMEIs. Quantos CIMEIs o senhor acha que seria necessário construir para atender, então, os trabalhadores hoje? Em torno de 80 a 90 CIMEIs. Nós queremos a estatização plena da educação pública municipal e significaria romper os contratos com as escolas conveniadas e CIMEIs conveniados. Então, a estatização plena sob controle dos trabalhadores, com o Conselho Popular da Educação, eleito na comunidade onde está inserida a escola, no bairro, e entre os trabalhadores da educação dessa escola, dessa comunidade. O senhor falou aí sobre a questão da área pública, né? Tem também a questão da ocupação social, como o senhor acabou de dizer. Tem muitas áreas aqui em Goiânia que são de propriedades particulares, mas também são áreas públicas. O senhor defende, então, que essas áreas sejam desmobilizadas e que virem moradias para a população? E eu quero emendar a pergunta questionando, então, se isso não poderia gerar um adensamento, né? Que a cidade, a gente já vive um adensamento das cidades. Hoje, Goiânia já é uma cidade que passa por esse tipo de situação, né? Um trânsito caótico, às vezes a rede de água e de esgoto nem suporta a quantidade de moradores nos bairros, e aí o senhor está propondo mais pessoas naquela região, ao invés de expandir o limite do município, né, para outras áreas. Sim, o problema é que é o seguinte, essa questão da expansão urbana, ela envolve a questão social e questão ambiental, né? Goiânia tem um adensamento em alguns lugares, vou dar um exemplo, setor Bueno, Jardim Goiás, com vários prédios, né? Nós não estamos propondo isso, nós estamos propondo utilizar as áreas vazias, que não estão sendo usadas, com destinação a parques, não só a moradia, parques, praças, moradia popular, a cooperativa de trabalhadores, né, que atenderia trabalhadores ambulantes na região do 44 e em outras regiões, para ter um lugar de trabalho, de cooperativa, de experiência, de autogestão de seus negócios, né? Então, nós propomos usar essas áreas vazias que não estão sendo usadas. Somos contra a expansão. Por que atinge também uma questão ambiental? Porque a cidade precisa de um cinturão verde em volta. Como precisa de recuperar seus rios, né, o Meia Ponte, o João Leite, os córregos. Então, propomos corredores ecológicos na região dos rios, recuperar as matas ciliares. Isso tem a ver com a vazão de água também dos rios, né? E a expansão, ela vai tomar áreas rurais, que vai, logicamente, mais área construída, menos área verde em volta da cidade. Isso tem a ver, inclusive, com o extremo calor que nós estamos percebendo nos últimos anos. Então, essa questão da expansão urbana, ela atinge tanto a questão social quanto ambiental. E acaba que o seguinte, sempre se coloca os trabalhadores, os mais pobres, longe, essas áreas vazias, até chegar lá, elas geram custos, porque o poder público, a prefeitura, tem que destinar novas linhas de ônibus até esses bairros mais distantes, né? Tem que fazer chegar asfalto, saneamento, isso tudo gera custo para a prefeitura, né? Então, nós achamos que contendo a expansão urbana, né, essa voracidade da especulação imobiliária, nós conseguimos resolver muita coisa. E não pretendemos um adensamento, que nós não pretendemos fazer como foi feito no Bueno, no Jardim Goiás, adensar com vários prédios, né, aqueles paliteiros urbanos, vamos dizer assim. Bom, o senhor falou aí que não concorda com as obras que estão em andamento aqui pela Prefeitura de Goiânia, e uma delas que está em andamento já há muitos anos é o BRT. Caso o senhor seja eleito, o senhor vai dar continuidade nessa obra? Como que o senhor vai modificar o transporte público na nossa capital? Sim, eu pretendo priorizar o transporte público coletivo, né? As empresas de ônibus. Como eu falei da educação, a estatização plena também do transporte, né?
com o Conselho Popular do Transporte. Quem vai decidir como vai funcionar os transportes é a dona de casa, a diarista, o pedreiro, o estudante, a juventude, quem usa os ônibus, né? Então, nós pretendemos priorizar o transporte público, junto com o transporte público, ciclovias, outras experiências que possam contribuir para diminuir o uso do carro. Então, nós pretendemos priorizar o transporte público. Obras que já estão em andamento e quase terminando, nós vamos dar continuidade. Mas nós achamos que as questões sociais são prioritárias. Educação, saúde, transporte, segurança e outras áreas sociais, moradia, né, seriam prioritárias. Meio ambiente também. Lá no seu plano de governo também fala passe livre aos estudantes, aos desempregados e às populações em estado de vulnerabilidade social. Queria que o senhor falasse sobre isso, então, como que a gente vai poder coincidir essa questão de tarifas mais baixas. Tem até uma consideração aqui que o senhor fala sobre tarifa zero, acredito que seja para o transporte público, né? Isso. Como que vai equilibrar as contas, né? Cedendo muito dinheiro para o transporte, a gente sabe também que outras áreas precisam, né? A saúde, a educação, como o senhor já citou aí. Como eu disse, essas áreas, o transporte junto com a saúde e a educação, moradia, serão prioritárias. Então, nós vamos destinar mais verba para essas áreas. E como nós queremos criar democracia direta, de fato, né, com a grande participação da população, nós queremos trazer a população para a discussão da cidade, para a população decidir a sua vida, decidir o seu futuro. Criar, inclusive, canais de mobilização com as lutas sociais e populares, né, com lutas de moradia, estudantil, sindical e várias, para a discussão da cidade e para pressionar para outras verbas também, né? Para questionar leis até federais, como nós colocamos. Amanhã é o dia que o senhor participa do debate aqui na TV Brasil Central, né? Queria saber se o senhor vai comparecer. Sim, irei comparecer. Só um pouquinho, eu falei agora há pouco, eu fui até questionado sobre rompimento de contrato, né? Algumas vezes. Nós vemos que as empresas de ônibus não têm cumprido os contratos, né? Aí fica só o poder público, a prefeitura, tendo que cumprir sua parte dos contratos e as empresas não cumprem, não colocam mais ônibus, não dificultam a divulgação das planilhas de custos, né? Os ônibus sempre lotados. Então, nós pretendemos a estatização plena do serviço com controle popular, porque que nós cumprimos a parte do contrato e as empresas constantemente, ano após ano, prefeito após prefeito, não cumprem a sua parte no contrato com a prefeitura, com a CMTC, em relação ao transporte coletivo. Bom, lá está descrito também no seu plano de governo, né, construir clínicas veterinárias públicas. O senhor é um dos poucos candidatos que tocou nesse assunto em plano de governo. Por que o senhor acha importante tratar disso? Nós vemos hoje situações de maltrato aos animais, né, queimadas pelo Brasil afora, nessa voracidade de procurar novas áreas para produção, exploração e lucro, né? E nós vemos questões dos animais, por exemplo, maus tratos, às vezes até no zoológico e outras questões. Então, assim, todas as questões que nós estamos propondo estão indo para reforço da questão pública, né? Nós propomos mais concursos na educação, na saúde, né? Construir, reformar CAIs, reformar aparelhos que estão parados, que a pandemia mostrou, né? Respiradores tem nos locais e não funciona. E nós propomos também nessa área veterinária também clínicas públicas para tratamento de animais em situação de abandono ou de maus tratos e etc. A gente falou aqui sobre vários programas, né, saúde, educação, transporte, né? Queria entrar na área, então, de geração de emprego e renda para a população. Quais são as suas metas, né, os seus planos para essas áreas tão importantes para a população, para o trabalhador de um modo geral? Sim. Nessa área, casando com toda a ideia central do nosso programa de poder popular, que perpassa todas as áreas, nós queremos incentivar a economia popular, né? Nós queremos incentivar, como eu comecei agora há pouco, em outra questão, dar o exemplo dos ambulantes, nós queremos criar cooperativas de trabalho, de trabalhadores, incentivar experiências de autogestão do trabalho, né? Priorizar os contratos da prefeitura com essas cooperativas de trabalhadores, né? Além do incentivo à pequena empresa, que todo o Brasil inteiro sabe, não só em Goiânia, que é o setor que mais gera emprego, né? Quase 90% dos empregos gerados pela pequena empresa. Então, nós queremos priorizar o apoio e os contratos com as pequenas empresas, com as cooperativas de trabalhadores, com experiências de economia popular.
Sabemos que muitas dessas propostas nossas... Candidato, o senhor está entrando no seu último minuto, eu vou pedir para o senhor concluir o seu raciocínio, fazer as suas considerações finais, só reforçando então que o senhor já confirmou a presença no nosso debate amanhã. Sim, sabemos que muitas dessas propostas, elas precisam de dar um primeiro passo, mas a esse primeiro passo nós estamos querendo dar rumo à construção do poder popular, rumo à organização cada vez mais autônoma e independente dos trabalhadores, rumo a um futuro socialista, né, e desde já anticapitalista. Um abraço aos trabalhadores e trabalhadoras, aos ouvintes da TBC, agradeço a TV Brasil Central pelo espaço, agradeço a todos e quero chamar aos trabalhadores para vir nessa organização popular, autônoma e independente, independente dos patrões e independente das empresas. Faça de seu voto um voto de luta, vote 21 pelo poder popular em defesa da classe trabalhadora. É isso. Bom, o senhor ainda tem 2 segundos, a gente encerra agora. Então, agradeço então a participação do candidato Antônio Vieira Neto, do PCB, candidato à Prefeitura de Goiânia. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa sabatina do TBC1. Tenha uma boa tarde. Eu agradeço. Obrigado.